Boa noite. Boa noite. Esperar um pouquinho aí o pessoal chegar pra gente falar sobre esse amor perfeito e relacionamentos perfeitos que existem no nosso ideal. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. E chegou pergunta na caixinha também pra gente poder responder, pra gente otimizar esse tempo aqui, né? Eu já vou chamar aqui a Isa pra gente começar o nosso bate-papo. E bora lá. Boa noite, Érica. Oi, Isa. Oi, Tá me tudo ouvindo? bem? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô. Você tá me ouvindo? Eu tô. Ah, que ótimo. Deu uma travada aqui, eu precisei sair, mas agora tá funcionando. Porque tem hora que trava como fala? Os comentários, aí fica péssimo, né? Não dá pra gente acompanhar o que o pessoal tá falando, né? Sim. E aí, preparada para o nosso bate-papo super mega especial sobre relacionamentos? Muito, bora! Então, tá bom. Bom, antes da gente começar, eu queria. A gente vai se apresentar, né? Porque possivelmente algumas pessoas não me conhecem, outras pessoas não conhecem a Isa, né? E para a gente falar um pouquinho rapidinho da nossa trajetória, né? E começar a falar sobre o tema de hoje, porque essa é a primeira de um tantão de live que a gente ainda vai fazer. Eu sou Clay, eu sou psicoterapeuta, eu fiz transição de carreira há 2 anos e com o passar das lives também, então com certeza a gente vai abordar essas mudanças nas nossas vidas, né? Mas a escolha desse tema de relacionamento tem muito a ver também com o que a gente gosta de falar, com os assuntos que a gente vê que surgem muito, inclusive, na clínica, né? Eu atendo pessoas que vêm com demanda de autoconhecimento e muitas vezes vai sempre aparecendo o tema de relacionamento, questões sobre dificuldades de estabelecer boas conversas, de fazer a relação fluir, ou até mesmo como terminar um relacionamento, né? E o que a gente vai trazer aqui hoje tem muito a ver com o nosso desejo mesmo de ajudar as pessoas a se sentirem seguras para começar um relacionamento, para manter um relacionamento, né? E eu me desviei um pouco, mas só me apresentando de novo, sou psicoterapeuta. É, Também sou leitora do Plano de Alma, trabalho também com terapias holísticas e o direcionamento de relacionamento também tem muito a ver com a minha história de vida, né? De ter passado por um diagnóstico de infertilidade e ter, felizmente, né, mesmo ainda não ter atingido a maternidade, ter conseguido manter o relacionamento saudável apesar disso, né? Então, vivenciando uma superação aí, que é diária, né? Não quer dizer que não acabou, né? Mas isso me traz uma missão, um desejo de inspirar as pessoas a persistirem no amor, persistirem nelas também, acreditarem nelas, apesar de nem todos os sonhos se realizarem como elas desejam, né? E tu, Isa, conta pra gente um pouquinho de você. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Isabela Bettina, eu sou mestra em filosofia da psicanálise, sou terapeuta, leitora do Plano de Alma, também andei passando por uma transição de carreira, que eu estava na área acadêmica e acabei vindo para as terapias. E por amor mesmo acabou surgindo a questão dos relacionamentos, teve muita demanda na clínica e eu gosto muito. Hoje eu também atendo casais e eu acredito que isso é uma coisa que mexe com todos nós, né, Clay? Eu acredito que a nossa história vem justamente para direcionar nesse sentido de que
quantos bloqueios nós temos em relação a relacionamentos, tanto de não termos relacionamentos perfeitos, ou até mesmo quanto nós nos bloqueamos para termos relacionamentos devido a padrões sociais. Então, eu acho que a gente vem muito para desconstruir essa ideia do que é colocado para nós, né? Do que é o perfeito, do que é o certo. Mas sim trazer o que é o certo para cada um de nós. Exato. Bom, E aí, a gente traz sempre a lembrança de que, para nós mulheres, existe uma construção de que, até nos filmes que a gente assiste desde criança, os desenhos, aquele ideal de princesa, né? Que a princesa está sempre esperando um homem chegar, um príncipe que vai mudar a vida dela e trazer para ela toda aquela realização. E a gente vê na vida real que não funciona dessa forma, né? Nenhum príncipe vai bater na nossa porta e falar assim, senti o seu cheiro de longe, o seu cabelo me chamou a atenção, peraí, achei um sapatinho de cristal, né? Não é assim que funciona, né? E a gente cai muito nessa armadilha de que existe uma tampa para sua panela, só existe uma tampa, né? Quando, na verdade, eu acredito que o ditado que faz mais sentido para cada pé torto tem um chinelo. Exatamente porque... e não é só um chinelo, existe uma linha de produção, existem outras possibilidades que podem acontecer na nossa vida. E muitas vezes a gente fixa num perfil de pessoa porque falaram pra gente que aquele é o perfil ideal. E a gente acaba se perdendo de nós mesmas em busca daquele ideal, né? Como a gente colocou no post, né? Quantos gurus aí estão dando dicas, né? De como você se aproximar, como que você deve conquistar, qual que é o jeito de puxar a conversa, de sustentar a conversa. E sim, pode ser que isso funcione, mas quando o relacionamento continua e quando você persiste, a gente vê que não tem script que funciona o tempo todo. Né, Isa? de sustentar, né? Não tem como você seguir algumas regras se aquilo não condizer com a sua verdade. Como que você sustenta uma coisa? Até que ponto você sustenta uma coisa que você não é? E aí a gente volta para essa questão da idealização, né? Daquilo que a gente criou como um padrão de relacionamento, daquilo que foi imposto. Então, assim, sejam os filmes da Disney que traz aquele feliz para sempre, né? Então, é muito interessante porque já traz essa ilusão de que existe um perfeito. De que quando você chega lá, aí você vai estar realizado. Eu acho que principalmente para a mulher, né? Não que para o homem não aconteça, mas eu acho que para a mulher isso foi imposto de forma mais ainda abrupta. Então, você só vai ser feliz para sempre quando você conhecer esse príncipe no cavalo branco. E aí vocês vão ser felizes para sempre, porque não vai ter problema mais. E não é assim, né? Não é perfeito. E também a gente tem, eu acredito que nessa contemporaneidade, a gente tem o contraponto que é desse feminismo muito abrupto que está trazendo uma desconstrução, e que eu passei por isso durante muito tempo, muitos anos, né? Veja bem, você precisa de um homem, talvez você nem precise de um relacionamento, você é autossuficiente, você não precisa de nada. E aí você também se sente culpada por desejar um relacionamento. Porque é aquilo que é imposto, então a gente está sempre buscando aquele padrão, buscando aceitação, a gente está sempre se colocando nesse lugar de aceitar aquilo que é externo e a gente esquece de olhar para dentro e ver o que eu quero, o que faz bem para mim. Exato. Eu me encaixo nessas regras que eles estão colocando. É isso que de fato eu quero, né? Então a gente tem cursos hoje, né? Não vamos nomear, mas temos cursos hoje que falam assim, não, você tem que esperar a pessoa vir falar com você. E se ela demorar 20 dias para vir falar com você, depois do primeiro encontro, tá tudo bem. Não, eu não quero. Você não pode ligar, né? Você não pode ligar. Exatamente, né? E assim, eu percebo, eu costumo até às vezes brincar que eu nem sei se eu não me enquadro a regra, tá, gente? Fato é isso. Eu não me enquadro a regra.
Eu sei que eu já fiz movimentos, que deu certo, que não deu certo, né? Falei eu te amo primeiro. Isso, né? Simplesmente porque eu senti, eu confiei. Se eu quebrei a cara, pelo menos eu não fiquei devendo para mim movimento nenhum. A verdade é essa, tá, gente? Então, assim, e é uma coisa que vocês vão me ouvir falar. Eu já quebrei a cara. Quem nunca, né? Mas eu acredito que hoje eu olho para minha história dos relacionamentos que eu já tive, eu percebo uma construção, eu percebo aprendizados. A gente precisa quebrar a cara o tempo todo? Não, não precisa, né? Mas a gente não está pronto o tempo todo, porque cada pessoa que aparece na nossa vida, muitas vezes, está muito alinhado com quem a gente é naquele momento, sabe? E quando a gente pensa nesse ideal, eu até conversei com a Isa esses dias que eu estava escutando uma música do Jota Quest que eu cantava assim a plenos pulmões, que eu achava linda, eu achava romântica. E aí, de repente, no sábado eu escutei de novo e ele fala para quê? Para perceber que olhar só para dentro é o maior desperdício, porque o amor pode estar do seu lado. Aí eu cantei e na hora eu falei assim, opa, pera lá, né? Assim, não, né? É importante olhar para dentro, sim, porque quando eu olho para dentro, quando eu paro, eu entendendo o que está aqui dentro e eu olho para fora, né? Porque claro, não dá para ficar olhando para dentro o tempo todo. Quando eu tô alinhado com o que está dentro de mim, aí sim eu vejo que o que está fora faz sentido ou não. E eu atraio a vibração que eu tenho, eu atraio. E é muito interessante porque eu fiquei tentando lembrar da minha própria história, porque nada melhor que a gente contar a nossa história para o outro do que falar de outra pessoa, né? E me veio muito a questão de que desde de menina, adolescente, a gente tinha mania de fazer essas brincadeiras. Com quantos anos eu vou casar? Com quem que eu vou casar? E aí a gente nomeava, né? Quem nunca fez isso, né? Eu não sei de vocês, porque eu sou um pouco mais, né? Já passei dos 40, talvez as meninas mais novas não Eu, viveram isso. na nossa época, também fazia. E aí me veio muito assim, eu era uma menina que gostava muito de música. E eu não tinha amigas que gostavam de música, então eu não falava de música com as minhas amigas, era uma coisa minha. Então eu escutava música em casa sozinha, não compartilhava isso com ninguém. E assim, eu falava assim, nossa, eu queria tanto uma pessoa para poder falar de música. Eu pesquisava a história dos artistas que eu gostava e tal. E aí, hoje eu me peguei pensando que o meu marido gosta muito de música. Eu falei, gente, olha, eu nem faço isso mais, mas ele faz. Mas olha como que a gente vai criando uma construção do que a gente quer para a vida da gente aos poucos. A gente não sai, ou seja, eu acabei atraindo um relacionamento, uma pessoa que estava muito alinhada com essa Cleisiane de lá atrás. Eu mudei muito, mas eu ainda gosto dessas coisas, e ele muito mais, né? Então, a gente vai construindo o nosso ideal, mas a gente precisa perceber que a gente muda e que esse ideal pode mudar, né? Então, pode ser que, de repente, você conheceu uma pessoa na sua adolescência e é o amor da minha vida, né? Você achou que ia casar, você investiu muito nisso. Mas as coisas que acontecem na vida e às vezes você não consegue conversar, trazer, evoluir e sentir que a pessoa está evoluindo junto, pode sim acontecer de você se sentir atrasada por essa pessoa, né? Mas você tinha tanta convicção de que era o ideal para você que você se permite ficar para trás para essa pessoa ficar junto com você. E aí, de repente, essa pessoa acelera e você fica para trás. Olha só as incoerências da vida. A importância, o que eu quero dizer é autoconhecimento. É extremamente importante para tudo na vida. Mas para você saber, né? Para você entrar num relacionamento saudável. E aí a gente usa a questão do perfeito, porque precisa, como a Isa falou, perfeito para você, para os seus ideais. Por que você quer na vida? O que você quer no futuro? A pessoa que você está cogitando, você vê um futuro com ela? Você consegue imaginar
ela vivendo os valores que você tem, os valores batem, as conversas batem, opinião, não precisa ser 100% alinhado, mas é preciso que algumas coisas fundamentais sejam bastante similares para que vocês consigam manter algo duradouro, né? E aí que tá uma questão muito importante, né? Similar, quando a gente fala de similar, é similar na essência, em seus princípios. Não adianta você querer alguém que, né, tá, claro, a questão da música era muito importante para Clay, mas alguém que goste das mesmas coisas que você, mas o que essa pessoa deseja para a vida? Porque o relacionamento é construção, não tem um perfeito, não tem um casou e felizes para sempre. Né? Então você Isso é tá uma lidando com ilusão um que ser humano. a gente aprende, né? Assim, dessa ilusão. Que assim, olha como que a gente é muito iludido, assim, né? Às vezes, uma grande maioria das pessoas casam sem nunca ter morado com a pessoa antes, sem ter feito o test drive. E a convivência, no dia a dia, a gente precisa alinhar culturas. Você pode morar na mesma cidade que a pessoa, mas a sua criação foi de um jeito e da outra pessoa foi de outro jeito, né? Exatamente. A forma de amar de uma pessoa é diferente da outra. E isso é muito difícil, às vezes, de alinhar dentro de relacionamentos de anos. Porque a gente espera que a pessoa condiz exatamente com aquilo que a gente quer. Né? Então, assim, espera que às vezes que a pessoa, né, leia sua mente, tipo, saiba do que você precisa, e ela não vai saber. Você precisa conversar. É por isso que é construção. Vai ter obstáculo, vai. A Cleia, que é casada há anos, ela melhor do que ninguém pode contar pra gente, que não é perfeito. E aí eu acho que a gente cai muito nessa ilusão dessa perfeição que a gente vê nas redes sociais, por exemplo, né? Então, a gente entra nas redes sociais e aí tem vários casais perfeitos, e aí ninguém posta a infelicidade, né? Ninguém posta os Não. erros, as brigas, as inseguranças, os medos. Tá todo mundo feliz. E aí você fala, nossa, não, mas eu preciso conseguir esse tipo de relacionamento. E aí a gente não quer construir, porque a gente está nessa cultura, né? Nessa sociedade de hiperestímulo, de tudo muito rápido. Então a gente já quer chegar ali no topo, no auge. E Exato. não é assim. E é isso, gente. Ninguém tá pronto para ninguém. Uma coisa que a gente tem muito alinhado, né? Eu e a Isa, a gente conversa muito sobre relacionamento, é que ninguém tá pronto para ninguém. Não busque relacionamento procurando a sua metade. Fábio Júnior estava errado, né? Para de procurar a metade da sua laranja, tá, gente? Você é um ser inteiro. Deus não te colocou no mundo pelas metades para você ir buscando. Isso é mito. Existem mitos em relação a isso, né? De deuses gregos buscando uma parte, sua costela, enfim. A gente não nasceu faltando um pedaço. Então a gente precisa valorizar quem nós somos para que a gente goste, né? Conviva com a outra pessoa na nossa interesse e na interesse dela. Não dá para a gente entrar num relacionamento esperando que o outro venha fazer aquilo, te preencha um vazio. Esse vazio é você que vai precisar buscar resolver ele. Porque se você começa a pegar do outro, você se perde de si. Acaba sendo armadilha, né? E a gente acreditar num final feliz, na verdade, é acreditar que você não precisa. O maior esforço que você tem que fazer, você já fez. A gente não fez mesmo, tá? Não fez. É uma construção de verdade, gente. É diário, sabe? Você. Muitas vezes, eu acho que às vezes eu brinco que eu perco até pelo excesso. Né? Às vezes eu super comunico, isso também pode atrapalhar em algumas vezes. Mas comunicar é extremamente importante. É assim, vocês vão ouvir a gente falando o tempo todo disso. E é muito interessante o quanto as pessoas têm dificuldade de mostrar as suas vulnerabilidades para o outro, porque tem medo do que o outro vai pensar. Mas é isso
isso que conecta, sabe? A verdade é que a gente precisa ser honesto, mas não a qualquer custo. Eu preciso falar minha verdade, sai de qualquer jeito, e o qualquer jeito machuca o outro, e fica cada vez mais difícil da gente ser ouvida quando a gente precisa ser honesto. Então, existem vários degraus que a gente vai construindo, né, Isa? A gente tem outras lives que a gente vai trazer, outros temas, né? A gente já deu o nome disso aqui de amor imperfeito, porque a gente sabe que não é perfeito, que é construção. Mas pode acontecer que você está super feliz no seu relacionamento e aí tem uma colega que fala assim, nossa, como que você é feliz com isso? É o padrão dela, é o ideal dela. Muito cuidado para a gente não cair no ideal do outro e achar que o que a gente tem é ruim, que podia ser Exato. melhor, né? Então existem várias armadilhas, né? Existem várias armadilhas que a gente se prepara para não cair com o autoconhecimento, né? É. E acabou que a gente basicamente vai falar do autoconhecimento aqui, né, Isa? Os outros passos a gente vai construindo aí nas próximas lives também, né? Sim. Inclusive, o quanto, né, que é uma questão aí para quem se interessou, semana que vem, a gente vai fazer outra live e a gente vai falar um pouquinho justamente dessa questão, né, dessa projeção que a gente faz no outro, de como não é perfeito. Inclusive, a gente vai trazer aí o porquê o perfeito não pode ser amado. Então, para quem ficou curioso aí, né, por que aquilo que é perfeito não é amado? Ele justamente ele afasta, ele não atrai. Né? Então pensa um pouco nisso, pode não fazer sentido, mas que é pegadinha, o que né, Isa? Que pegadinha, né? Que pegadinha. Tem pegadinha. Aí, vamos trazer semana que vem. Isso. E o pessoal que tá aí tem alguma dúvida, quer comentar alguma coisa, trazer pra Conta gente pra gente se tá fazendo sentido, se vocês experiência. concordam. E aí, a gente recebeu uma pergunta, eu não sei se você vai conseguir trazer aí, né, Isa, a pergunta. Deixa eu ver aqui. Que eu acho que a gente pode voltar nesse assunto nas próximas lives, porque é um assunto que vai caber, acho que em diversas temáticas, né, Isa? E travou. Se eu abro, pera. Se eu abro tá. a minha câmera, peraí. Eu lembro um pouquinho, assim, que a pessoa trouxe um comentário em relação como é que era? Sobre essa questão de, às vezes, estar entrando num relacionamento estável, saudável e começar a achar que tá bom demais para ser verdade. Era isso, né? Quando eu saio da câmera, você consegue me ouvir? Não, trava tudo. Ah, tá. Então deixa quieto. Mas basicamente foi isso. Né? Basicamente é isso. E aí ela traz como lidar com isso, né, Isa? A pergunta é essa? Isso, é assim, tá, a questão é, eu tô num relacionamento que tá sendo construído, que tá parecendo perfeito, né? As duas partes se conversam, né? Tem ali uma questão, e aí tá tão perfeito, tá parecendo tudo tão perfeito, que em algum momento eu começo a colocar paranoias na minha cabeça e achar que tem alguma coisa de errado, que vai acontecer alguma coisa, que o outro vai estar fazendo alguma coisa, tá escondendo alguma coisa. Por que isso acontece? Eu achei muito boa essa pergunta. E, na verdade, a gente tem várias explicações para ela, né, Clay? Vai depender do caso, né? Cada pessoa tem uma história. Mas eu acho que a gente pode pegar principalmente o viés de que, primeiro, nosso sistema psíquico, ele aprende a amar. Lá na nossa infância. E assim, ele aprende caminhos. Tudo é aprendido, né? É aprendizagem. Então, o que faz? Lá no início, ele entende que amor é alguma coisa. Então, ele já associa, por exemplo, tá? Vai muito de cada pessoa, mas, por exemplo, associa que amor é uma criança que via a mãe sofrendo no relacionamento dela. Então, ela aprende o quê? Que amor é sofrimento. Exato. Ou que amor é traição, ou que
que o amor é perfeito, assim, que é muito bom, que eles se dão super bem. E aí, toda a criação, se não tiver uma desconstrução, se não tiver novas experiências, se não fizer um novo caminho de perspectiva do nosso sistema, é isso que vai ficar gravado. Então, toda vez que eu estou vivenciando aquele sentimento de amor, nosso sistema vai fazer o quê? Vai se reconhecer naquele padrão. Então, tá, estou amando essa pessoa, mas tá tudo muito perfeito. Mas lá na minha infância, eu aprendi que amar é o sofrimento, porque eu vi minha mãe sofrendo. Que relacionamento é sofrer. Então, o que que meu sistema faz? Opa, fica esperto aí, tem alguma coisa errada. Exato. Ou seja, Se eu tô sofrendo, não tem amor, né? Não tem, tá errado. É como se o nosso próprio sistema recusasse aquilo que é saudável, ele não tá acostumado. É por isso esse trabalho tão importante terapêutico de autoconhecimento, porque a gente precisa construir uma nova linha, a gente precisa ressignificar isso, esse significado de amor. Exato. Porque, como a Isa falou, né? Se foi aprendido, o nosso cérebro tem conexões muito bem estruturadas desse aprendido. Então, enquanto a gente não entende o que a gente realmente acredita, a gente quer, porque aí é uma outra construção, é um outro aprendizado a partir de um desaprendizado. Vai precisar desaprender aquele jeito de amor e buscar e criar novas redes neuronais, né? Para que você receba um amor saudável, que entenda o que é um relacionamento saudável. E aí, se a gente for parar de pensar, quantos casais acham que brigar atrapalha o relacionamento porque nunca viram os pais brigarem e os pais estão casados até hoje, mas não necessariamente, né, tem uma boa relação. Porque aprendeu isso, não, se brigou é porque tem alguma coisa errada. Quando, na verdade, brigar nada mais é do que um momento para fazer ajustes. É uma oportunidade, se a gente for parar para pensar, né? Se eu tenho mania de transmutar as coisas, tá, gente? Eu sempre vou olhar a ótica positiva, porque é assim que eu consegui resolver muitas questões na vida, inclusive, né, no meu processo de autoconhecimento, dentro de relacionamento, vendo as coisas com esse olhar. É isso, Cristiane. A autossabotagem também entra aí. Tá? Por quê? Porque entra a questão do não achar que merece um relacionamento desse. Então começa a ter ciúme, por exemplo, começar a criar umas neuras, né? Se sentir inseguro o tempo todo, inconscientemente, tá, gente? A gente tende a agir de forma muito inconsciente quando a gente não sabe que é sobre isso que está dificultando, né? E aí a gente acaba sabotando relacionamentos bons por crenças que a gente herdou, né? Porque era o que a gente via, era a noção que a gente tinha, e aquilo acaba limitando. Então, o nosso maior papel na vida muitas vezes revisitar a nossa história para desconstruir o que a gente viu e fazer um novo olhar e falar assim, opa, isso não é amor, eu não quero isso para minha vida, eu preciso mudar isso, né? Exatamente, a autossabotagem é exatamente esse movimento, né? Da gente voltar para aquilo que a gente está acostumado. Então, você vê uma oportunidade boa, aí entra um não merecimento, e aí, opa, tá errado, vamos voltar. E aí, como que eu volto? Eu crio paranoia. A gente é esperto demais, gente, demais, mais. Mas o nosso cérebro vai sempre buscar retomar o caminho que é mais fácil para ele, que é voltar para a zona de conforto, que é o que ele já conhece. E se o que ele conhece é algo que não é saudável, se a gente não tiver essa consciência, a gente volta. Por isso que muitas pessoas têm dificuldade de sair de relacionamentos tóxicos. Porque muitas vezes elas já viveram isso, já viram isso, interpretaram isso de uma outra forma, mas não conseguem sair. Porque às vezes a gente fala assim, não gosto de você, você não tá percebendo. Não, às vezes a pessoa não percebe, né? É difícil, é desafiador. Então, quanto mais a gente investir no autoconhecimento, e aí eu deixo aqui uma diquinha para vocês, comecem a se perguntar quais são seus valores,
que é importante para você, o que você não abre mão na sua vida. Essa é uma primeira linha norteadora para você numa conversa com uma pessoa aleatória, tá, gente? Fala, às vezes, para um relacionamento, para conhecer uma pessoa, um colega, e vocês vão conversar e você começa a perceber que seus valores não batem com aquela pessoa. Já é um alerta. Já é um ponto para você começar a observar e aí você vai avaliar as outras coisas. Não quer dizer que você precisa abandonar o date só por causa disso. Mas, antena ligada. Se você se conhece, você sabe o que você vai dar conta ou não. Tem coisas que a gente ajusta no relacionamento. Tem coisas que a gente percebe que não vai atrapalhar a nossa essência se a gente ajustar pelo outro. Mas tem coisa que a gente não abre mão. E a gente precisa saber do que a gente não abre mão para não cair na armadilha de se adaptar demais ao outro e se perder de si. Ok? Ai, muito bom. Mas alguém tem alguma questão? Vocês viram que a gente gosta mesmo do assunto e a gente vai aí destrinchando, né? Bom, se não tivermos mais nada, né, Clay? Acho que a gente encerra por aqui hoje. Semana que vem a gente volta. Voltamos? Vamos. E aí, se vocês quiserem, a gente vai divulgar o cronograma dos assuntos. E aí a gente vai abrir caixinha também de perguntas, sugestões de temas também que vocês queiram também compartilhar, né? Conversar com a gente. Estamos super abertas a receber as sugestões de vocês. E a Thaís aqui mandou uma mensagem, até porque a adaptação não acontece apenas em relacionamentos amorosos. Exato, Thaís, para a vida, né? Quanto mais a gente se conhece, mais a gente vai entender nossos próprios limites e entender o que faz bem pra gente ou não, inclusive pessoas. Até mesmo no meio familiar, né? A gente coloca muito, né? Tem isso que a gente vai falar semana que vem sobre projeção. Então a gente pega muito essa projeção, né, no meio familiar, do que nossos pais querem, do que nossa família quer, e daquilo que a gente vê que nossa família traz e a gente projeta. Eles projetam na gente, a gente projeta neles. Exato. E aí tem essa adaptação. Então, assim, qualquer relacionamento vai ter isso. Exato. E aí, desafio, mas sempre uma oportunidade. Pensei nisso, né? Semana que vem voltamos, então, com esse assunto, né? Paixão, projeção, amor, qual que é a diferença de tudo isso? Onde que a projeção entra na paixão, no amor? Como que a gente lida com isso dentro de nós, né? Como que isso influencia nas nossas escolhas? Exato. Então, a gente se vê semana que vem. E durante a semana nos stories aí, compartilhando mais coisas. Estamos sempre abertas a receber mais de vocês, dúvidas, comentários e sugestões de tema, ok? Muito obrigada, Clay. Muito obrigada. Obrigada, Isa. A gente se vê até na próxima. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Tchau.